três da fé. caminhos que jamais devemos seguir. E quando eu olho para esse texto, basicamente, queridos, no versículo de número 11 do livro de Judas, aqui está a revelação poderosa dos três caminhos que jamais devemos seguir. A Bíblia diz: ai deles, porquanto trilham o caminho de Caim. Ávidos pelo lucro se jogaram no erro de Balaão e foram tragados pela morte na rebelião de Corá. Vamos lá. Trilham o caminho de Caim. Qual foi o caminho de Caim? A Bíblia Sagrada fala que ele matou o seu irmão. O caminho de Caim é o caminho da inveja que leva você a perseguir as pessoas, a desejar o mal delas pelo fato de não conseguir fazer o que elas fazem e ter o resultado que elas têm. A inveja é a arma da pessoa que é incapaz. E sendo incapaz, não tem a capacidade de buscar a sua própria chance, o seu próprio momento, e decidem matar os outros. O primeiro caminho que não devemos seguir é o caminho da inveja, que foi o caminho de Caim, que matou o seu irmão simplesmente porque ficou com inveja do resultado dele, sendo que o acesso que ele tinha a Deus, ele também tinha as oportunidades, mas a inveja não permite você ver as suas oportunidades, mas acha que os outros foram favorecidos mais do que você e persegue-os e mata-os. O caminho da inveja. Tem irmão matando irmão porque vê o outro se destacar mais e mais à frente, e ao invés de buscar as suas oportunidades, prefere difamar, matar com a língua. Mas aqui no caso ele matou mesmo. Mas tem muita gente talvez não matando fisicamente falando, mas moralmente falando, falando mal, espiritualmente falando, perseguindo. O segundo caminho que nós jamais devemos seguir, ávidos pelo lucro, foram pelo caminho de Balaão. Queridos, isso aqui é muito forte. Balaão era aquele que antes servia a Deus. A Bíblia diz que ele era o homem que profetizava de olhos abertos. Ele caiu quando achou ofertas maiores, um dinheiro maior para profetizar aquilo que Balaque queria. Quantos têm vendido o seu ministério, ávidos pelo lucro? Sendo fiéis a Deus, talvez não estão ganhando aquilo que queriam e acharam uma oportunidade de profetizar o que alguém quer, de pregar o que alguém quer, e ávido por lucro, deixaram de dizer o que Deus desejava para falar o que os outros queriam, de modo que isso está dando lucro. Isso fala dos homens que se venderam por conta do dinheiro e não falam mais o que Deus quer, não fala mais aquilo que é certo, mas aquilo que acredita que vai dar certo. Não falam aquilo que é o verbo, mas aquilo que vai garanhar verba. Eu lembro que quando eu fui a Rondon do Pará nas primeiras vezes, havia uma febre ali. Eu não sei como está mais lá, vou lá de vez em quando, mas não estou ali associado muito. Quando vou lá, vou visitar o meu sogro, os parentes da minha esposa, e não estou mais pregando, ministrando ali nas igrejas, raramente. Mas quando estávamos orando ali, pessoas vinham e queriam que a gente profetizasse para eles. E já tinham me dito que pessoas tinham mobiliado casa, profetas tinham mobiliado casas ali, comprado coisas, profetizando que as pessoas queriam ouvir, embora não sendo o que Deus queria que elas falassem. Pessoas que começaram bem na simplicidade, mas se venderam por conta do dinheiro, se revelaram as suas intenções mais ocultas quando viram a verba entrando. Quantos têm se vendido nesse tempo? Porque talvez estão sendo fiéis a Deus, e como Asaf no Salmo 73, começou a ver a prosperidade dos justos. Ele disse que quase escorregou. Ele quase, mas muita gente já escorregou. Irmãos, debaixo do sangue de Cristo, não se venda. Continue na simplicidade, as coisas vão acontecendo no tempo de Deus. Não pule etapas, isso é muito perigoso. Quando nós chegamos aqui, nós tivemos dificuldades, mas a gente continuou no propósito, as coisas vão acontecendo. Mas não vá pelo caminho do lucro, pregar apenas para ganhar dinheiro, fazer do seu ministério uma profissão e não um chamado exclusivo de Deus. Isso é perigoso. A Bíblia diz que o ministério da caridade, do amor,
ele é fonte sim de lucro, mas com contentamento. Contentamento fala de ser contente com aquilo que você ganha. Você não está aqui para ganhar dinheiro, mas para ganhar almas. Não está aqui para ir atrás do verbo, mas pregar o verbo, que é Jesus Cristo de Nazaré. E no tempo certo, Deus vai te abençoar, vai prosperar você e você vai poder abençoar outras pessoas. Esse é o terceiro caminho e muitos, eu garanto, têm se enveredado por eles. Isto é conhecido como simonia, negociar com o sagrado. O fim de Balaão todos conhecem. Em Números, ele foi morto à espada. Por quê? Porque ele lançou tropeço no povo de Deus. Quando alguém vende o seu ministério, ele começa a lançar tropeço no meio do povo de Deus. Porque ele começou bem, tinha credibilidade. E muitos não notam que ele perdeu a credibilidade diante de Deus, mas continua com crédito diante do povo. E usa esse crédito para corromper o povo, falando o que eles querem ouvir. O que transforma não é o que eu quero ouvir, é o que Deus quer que eu ouça. Não venda o seu ministério. Ele pode ser uma bênção para muitas pessoas, mas se for vendido, se for por avareza, ele será uma maldição para muitos e para você mesmo. E o último caminho é o caminho de Corá. Este caminho de Corá é conhecido como o caminho da rebelião. Quantos têm se rebelado? Quantos têm se levantado contra outros? Não há problema em ter uma divisão. Divisão que eu falo, a palavra é duas visões, uma visão diferente da outra. O que não pode haver é um se levantar contra o outro. Eu já vi pregadores presbiterianos e outros de outra crença no que diz respeito, uns à predestinação, que acreditam que alguém nasceu salvo e é salvo para sempre, e uns que acreditam que a pessoa pode perder a salvação conversando sobre assuntos, né? Embora eles divergiam nessa área, havia uma visão diferente, sobretudo o amor. Mas eu quero salientar a questão de que o caminho de Corá é o caminho da rebelião, rebelião contra a verdade, porque Moisés carregava a verdade, rebelião contra os princípios de Deus, rebelião contra tudo aquilo que é nobre, contra tudo aquilo que é santo. Temos vivido um tempo de rebelião contra Deus, mas nós cremos que estamos chegando nos limiares finais. Muitos estão seguindo este caminho de rebelião, se rebelando contra Deus, que estavam no meio dos nossos. Acredito que João, na epístola, falou sobre esses, 2:18 de João, versículo 18, que eles estavam no nosso meio, mas não eram do nosso, se não tinham permanecido. Acredito que ele lembrou também desta passagem, porque esses camaradas aqui foram chamados por Deus, que foi Corá, Datã e Abirão, mas Corá foi o pivô de toda aquela confusão que agitou, assanhou o coração das pessoas contra Moisés, contra o escolhido do Senhor. E agora ele queria ser mais do que Moisés. Entrou também um dedinho da inveja, mas o caminho aqui é o caminho da rebelião. Ele não se conteve, disse, Deus também me usa, Deus mostra para nós também, não é só para você. E quando Moisés quis apaziguar a situação, eles não quiseram. E sabe o que foi que aconteceu? A primeira vez que nós vimos pessoas irem para o inferno vivos. Para o inferno vivos. A terra se abriu. E a Bíblia diz que eles desceram para dentro das suas sepulturas, porque ali permaneceram. E eles caíram e ouviu-se o grito deles. Será terrível o caminho daqueles que dividem, o caminho da rebelião, porque a rebelião, você não vai só, você acaba levando alguém consigo. Alguém compra a sua ideia terrível. Tudo aquilo que causa confusão não vem de Deus, a não ser que seja uma confusão dentro de você mesmo com relação ao pecado, com relação a andar errado, andar torto, e você começa a ficar confuso. Meu Deus, alguma coisa está errada aqui dentro, e bate uma tristeza, e ela, segundo Deus, opera o arrependimento. Quando o homem se rebela contra o seu Criador, ele cava a sua própria sepultura. Quando o homem se rebela contra princípios e valores de Deus, ele está cavando a sua sepultura, como Corá, Datã e Abirão. Não siga esses três caminhos. Fique com esta palavra,
que o Senhor te direcione com discernimento para que você não tenha inveja do seu irmão. Contenha isso. Se você está com um sentimento de inveja, converse com alguém, fale sobre isso. Não guarde isso como Caim, que até mudou o semblante de tanto meditar naquilo e culminou no assassinato de seu próprio irmão. Não mate o seu irmão por inveja. Consolide isso, se alegre com os que se alegram. Celebre com os que estão tendo vitória, porque daqui um dia vai chegar a sua vez. Não vai pelo caminho do lucro. Não venda os seus ministérios, não venda os seus valores, não entregue o seu corpo à prostituição por dinheiro, não roube, não engane, não fraude. Não faça isso. Não faça isso. Porque Balaão foi morto à espada. A espada fala da palavra de Deus. A espada o julgará, a justiça do Senhor. Corá, não divida, não rache por causa de motivos de arrogância e orgulho. Quantos ministérios surgiram, mas caminham do lado dos próprios ministérios que eles saíram. Não saia pelo orgulho, mas por um chamado divino. Tenha convicção disso. Um dia eu tive esta convicção. Respeito todos aqueles que, por onde eu passei, inclusive tenho o caminho aberto em muitos lugares. Prego, ministro, tenho um carinho especial. Se alegre por todos aqueles que foram bênção na sua vida. Não se levante contra eles. Se for para se levantar contra algo, se levante contra a mentira, se levante contra as obras do diabo. Deus abençoe a sua vida e até a próxima reflexão da palavra. Amém.